Quero saudá-los com a paz do Senhor, amados irmãos. Glórias ao Senhor. Vamos iniciar o nosso culto desta noite cantando ao Senhor. Você que já está aqui no templo, receba aí a presença gloriosa do Senhor. Fique firme no seu pensamento. Se você veio aqui com uma dificuldade, um problema, uma enfermidade, fique tranquilo, confiando no Senhor que Ele vai atender. E se você veio com tudo bem, só para adorar, melhor ainda, adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós iniciamos esse culto. Você que está na sua casa, nas redes sociais, esteja conosco durante esta hora. Estaremos cantando, louvando ao Senhor, ouvindo os testemunhos, a palavra do Senhor. Finalizaremos com uma oração para que o Senhor venha abençoar a tua vida. Faremos questão de deixar aqui o nosso WhatsApp 981497215 para que você compartilhe com a gente, interage, manda seu pedido de oração, conta a sua bênção, e nós estaremos no final orando por sua vida. Temos um versículo, Salmo 126, que diz: estamos alegres, até que nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Salmo 126 e 3. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com a sua sede situada em Campos Sales 1335 e demais congregações, temos a alegria e o prazer de poder cultuar ao Senhor, abrindo também esse precedente para que você, cristão, para que você ouve a palavra de Deus e louve o Senhor juntamente conosco. Vamos prosseguir cantando. Hino de número 73, a irmã Rosângela já estará cantando, já acompanhando pela orquestra. Glórias ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, e aos amigos ouvintes que nos ouvem nessa noite. Também eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos louvar a Deus neste momento. Ele está aqui e Ele está aí no seu lar. Que você possa sentir a gloriosa presença do Espírito Santo nessa noite.
Louvado seja Deus. Não é difícil permitir que o Senhor fale aos nossos corações. Constantemente Deus fala com o homem através do Espírito, e o nosso espírito, a nossa mente. E o hino acaba de dizer: Jesus, vinde a mim e descansará. Abre o teu coração nesta noite para a palavra de Deus. Nós vamos prosseguir. Nosso irmão diácono Gilson estará fazendo a leitura, também uma oração, para prosseguirmos ainda ouvindo mais um hino da harpa com a orquestra. 75, né, Nicodemos? Glória a Deus. Vamos ouvir a leitura. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos também para que abram a vossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos ler 3 versículos, versículo 16, 17 e 18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Todos que encontraram podem dizer amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, agradecemos por mais essa rica oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome. E nessa hora, Senhor, pedimos para que perdoe os nossos pecados e que venha, Senhor, derramar uma bênção sobre a Tua igreja e sobre todos aqueles que estão ouvindo nessa hora, Pai. Que o Senhor Jesus possa fazer morada em nossos corações, dia após dia, Pai. E continue conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos prosseguindo. Você que está ligando o seu televisor agora, fique conosco. Dentro de minutos estaremos ouvindo a palavra do Senhor para o teu coração. Já está conosco o evangelista Fernando, já estará ministrando a palavra aos nossos corações. Nós estamos deixando aqui os nossos endereços das nossas congregações, tanto aqui de Matão como algumas cidades vizinhas, para que fique bem claro e aberto aqui a oportunidade de você estar conosco, adorando ao Senhor, cantando louvores. Venha com a sua família, e isso é muito bom, ouvirmos a palavra de Deus. João escreve que quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e também está registrado que a fé, o despertamento da nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos prosseguir cantando o hino com a orquestra. Irmã Rosângela, glórias ao Senhor. Jesus.
Louvado seja Deus. No livro de Mateus está registrado, Mateus 18 e 20, Jesus dizendo: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eis que ali eu estarei no meio de vós. Já sentimos a presença do Senhor, não é? Vamos prosseguir adorando ao Senhor. Quero pedir para que os irmãos abrem a sua Bíblia. Chegamos em um momento de nós fazermos a nossa coleta, a nossa contribuição para a manutenção da obra do Senhor. Tem 2 versículos que ele é muito direto. Nós temos por costume ler esses versículos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. Ouviremos mais um louvor e depois vamos ouvir a palavra do Senhor. Você que está em sua casa, permaneça conosco, não se constrange em função de não poder ou não ter disposição em contribuir. Se tem, fique à vontade. Nós estamos passando aí o Pix da igreja, as contas bancárias, é o próprio CNPJ da igreja. Faça a sua contribuição segundo aquilo que você sentir no seu coração. Nós vamos já passar a salva e recolher as ofertas dos irmãos que aqui estão. Versículo 6 então diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E nós vamos fazer isso espontâneo, com alegria, e o Senhor, por certo, abençoará as nossas vidas. Se você porventura não está empregado, está passando por questões financeiras, eu digo, lança a confiança no Senhor, peça ao Senhor e tudo Ele nos ouve, ajuda e abençoe. Nós vamos orar ao Senhor para nós fazermos a nossa oferta, né? Eterno Pai, Pai querido, Pai de amor, agradecemos por poder, Senhor, nessa noite oferecemos a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Abençoa todos aqueles que vão contribuir, seus dizimistas, contribuintes, em nome de Jesus. Hoje e sempre pedimos a sua bênção. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Irmã Rosângela, canta glórias ao Senhor. Vamos cantar já, vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Que possamos continuar adorando esse Deus. Aleluia, Jesus. Parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele envia anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando aos inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa.
não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão, faz de ti um campeão. Aleluia, Jesus. Deus que abençoe, meu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. O salmista, ele expressa, Salmo 119, versículo 103. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. E o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que nós possamos citar esses versículos, que seja real em nossa vida. Lâmpada para os meus pés, não é? Para nos prosseguir na luz do Senhor. Iremos ouvir o evangelista Fernando falar a palavra do Senhor a partir de agora. Bom, Fernando, glória a Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus por este dia, por este culto tão especial que o Senhor nos concede, de estarmos na casa do Senhor. Eu convido a todos, você que tem a sua Bíblia, você que está com a palavra de Deus em suas mãos, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 14. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15, uma passagem bem conhecida. Se você puder nesse instante, se coloque de pé, nós vamos estar lendo em reverência à palavra de Deus, texto sagrado que Deus colocou no meu coração. Na minha Bíblia está dizendo a parábola da grande ceia. Diz assim a partir do verso 15: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me haja por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo, rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. E então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém?
Podeis assentar, meus irmãos. Glórias a Deus pela leitura da sua santa palavra. Meus amados, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou de muitas formas, de muitas maneiras, e uma das formas muito peculiar que o Senhor Jesus nos trouxe muitos ensinamentos e lições, era o uso das parábolas. As parábolas são, podemos dizer que são ilustrações, histórias do dia a dia, com verdades, com elementos que era conhecido da época. Jesus usou muito em suas parábolas o exemplo da agricultura, da pesca, das ovelhas, e em especial Jesus, ele neste texto, nessa parábola, ele usa a ilustração de uma grande ceia, de uma grande festa, de um grande banquete. E Jesus usava essas ilustrações, essas parábolas, justamente para ensinar verdades espirituais, verdades sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna. E nesse texto que nós lemos, nessa parábola, Jesus então, ele utiliza desse recurso para nos trazer uma grande lição, um grande ensinamento quanto ao reino de Deus, quanto ao convite à salvação e à vida eterna. Neste período, nessa época, nesse contexto em que Jesus conta esta história, essa parábola, havia um costume de quando acontecesse essa bodas, essa festa, esta celebração que simboliza nesse texto o reino de Deus, quem dava-se a festa, faziam-se 2 convites. O primeiro convite, o anfitrião anunciando ao convidado que em tal dia aconteceria uma grande festa, um grande banquete, uma grande celebração. Então havia um primeiro convite para que as pessoas se recebessem esse chamado, se organizassem, para que então pudesse participar dessa grande festa. E também quando chegava o dia então da festa, o dia marcado do primeiro convite, o anfitrião, dono daquela festa, daquele banquete, ele mandava um dos seus servos e dizendo: olha, chegou o dia, já está tudo preparado e vocês podem ir até o meu servo, que ali estará realizado então essa bodas, este grande evento, esse grande momento muito especial e singular. Então, nesse contexto existiam esses 2 convites. E quando Jesus conta a história, já partimos deste segundo convite e nós já temos a ciência de que quem está sendo convidado pela segunda vez já confirmou o primeiro convite. E nós, irmãos, o ser humano, nós gostamos de participar de momentos alegres, festivos. Nós gostamos de receber um convite especial, não é verdade? Eu, particularmente, gosto muito quando um dos jovens da nossa igreja me convida para um momento de celebração, de casamento. Nós sentimos honrados. Para nós é sempre motivo de prestígio e alegria. E no mundo, nesse contexto, nesse mundo judaico, não era diferente. As pessoas que recebiam esses convites eram um sinal de que ele estava sendo honrado, que ele era prestigiado. Ele tinha um carisma, ele tinha algo especial por aquele quem estava fazendo o convite. E Jesus utiliza dessa ilustração para nos ensinar hoje, você que está no seu lar, nós que estamos aqui na casa do Senhor, existe um convite especial do nosso Deus, nos chamando para participar do seu reino. E não é um reino terreno, é um reino eterno, o reino de Deus,
onde a alegria e a salvação da nossa alma é eterna. Este é o convite, este é o ensinamento que Jesus estava ensinando. E quem que preparou este banquete? Deus preparou este grande banquete, preparou este convite em Cristo Jesus, para que nós participássemos do seu reino e da sua salvação, dessa salvação eterna. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário por nós, como está registrado em Romanos capítulo 5 e verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus em Cristo Jesus, preparando para nós o reino eterno, para que nós vivêssemos com Ele. E Jesus, quando Ele está ensinando estas verdades, que este convite, irmãos, ele não é limitado a A ou a B ou uma classe social. Nós, pela primeira leitura, nós já entendemos que é um chamado a todos, universal, nós podemos dizer. Jesus não tem predileção de classe, cor, não. O chamado à sua salvação, a salvação em Cristo Jesus, é para todos aqueles que aceitarem este convite. E vamos, meus irmãos, ao texto da palavra de Deus que nós lemos. O verso 17 diz que chegou a hora da ceia e mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morre por mim e por você, nós não tínhamos condições de acessar a Deus, de chegar até Deus. Ele preparou o caminho, através da sua morte, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele preparou o caminho para que nós pudéssemos chegarmos a Deus e vivermos eternamente com Ele, participando do reino de Deus. Já está tudo preparado. Não tem como eu acrescentar mais nada, não é preciso sacrifícios, não é preciso nenhum tipo de complementação, mais nada, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele completou a obra, e cabe a nós ouvirmos este convite, aceitarmos o convite que Deus faz nessa noite. E Jesus então ele começa dizendo: está tudo preparado, mas o convite foi lançado, o segundo convite. Prosseguindo o texto, meus irmãos, o primeiro convidado, quando ele recebe a informação: olha, está tudo pronto, o meu Senhor lhe aguarda. Ele diz: olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Nesse contexto, as bodas, elas eram realizadas neste horário que talvez, aliás, que nós estamos neste momento, que é o fim da tarde ao anoitecer. E ninguém, obviamente, vai ver um campo à noite. Este homem, ele usa dessa desculpa: olha, eu preciso ir ver um campo que eu comprei e não dá para eu ir nesse horário. Você me desculpe. Na verdade, meus irmãos e meus amigos que nos ouvem nessa noite, ele foi só um pretexto, porque em outras palavras ele estava querendo dizer: olha, eu não vou, porque na minha concepção eu tenho algo melhor para fazer. Eu só uso isso de pretexto, eu vou fazer algo que na concepção dele era melhor do que participar daquele momento especial e honroso para a vida dele. E o texto ele prossegue para o segundo
convidado. E o segundo convidado, ele diz: olha, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo que me haja por escusado. Me desculpe, mas eu tenho que experimentar estas 5 juntas de boi. Obviamente é o mesmo cenário, é à noite. E nesse se agrava um pouco mais, porque as 5 juntas de boi representavam na época uma máquina agrícola. Está aqui nosso humilde que dirige o culto, é podemos dizer, um expert no assunto há mais de 30 anos. Eu acho que ninguém compra um maquinário, 5 maquinários, sem antes fazer um test drive. Ninguém investir tanto recurso sem antes conhecer de forma antecipada. É mais uma desculpa. Este aqui também está dizendo: olha, eu também não tenho interesse de ir porque eu quero experimentar algo melhor, vou fazer algo melhor na minha concepção do que estar na presença do seu Senhor, desfrutando deste momento que Ele preparou. E o terceiro convidado, ele disse: este nem pediu desculpa. Talvez podemos dizer que ele é um pouquinho mais mal educado que os outros. Ele simplesmente foi mais direto e disse: olha, casei e portanto não posso ir. Na lei existia à época, e é Deuteronômio que traz isso no capítulo 24, que o homem que se casava por 1 ano, ele poderia não se alistar e ir para a guerra, ficar em casa. E ficar em casa durante 1 ano depois de se casar. Mas aqui o contexto é totalmente diferente. Nada o impedia de estar juntamente com a sua esposa, ali com a sua nova família, desfrutando. E também, em outras palavras, dizer: olha, não vou, porque tenho algo melhor para eu desfrutar. Logo, esses 3 homens recusaram o convite. Quando nós olhamos, irmãos, friamente para os 3 convidados, nós entendemos que não há nenhum mal, algo de errado, comprar um bem, ter posses, ter bens, se relacionar. O texto não diz isso. Não há nenhum pecado nisso, não há nenhum erro. Mas há um grande problema quando as coisas deste mundo, elas tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Eu não sei qual é o contexto que talvez você que está em casa, nós estamos aqui vivendo, mas quando as coisas terrenas, quando os prazeres, a satisfação passageira que este mundo pode nos dar, elas roubam o lugar de Deus. Isso também nos leva a estarmos diante da presença de Deus, distante de Deus. As coisas terrenas não podem nos conduzir a uma vida eterna. Pensamos, imaginamos que bens, posses, relacionamento, pessoas podem nos trazer uma alegria, uma satisfação eterna, mas aqui Jesus deixa muito claro que não, isso é passageiro. Há um convite a uma alegria eterna que é satisfeita eternamente, que as coisas do mundo não podem trazer, que é estar na presença do nosso Deus. Mais uma vez eu digo, é legítimo termos posses, bens, se Deus assim permitir, glórias a Deus, mas isso não deve fazer parte, tomar o lugar de Deus em nosso coração. E esses 3 convidados deixaram muito claro que eles preferiam estar com suas posses, com seus bens, com seus relacionamentos, do que estar com esse Senhor.
eles negaram o convite. Então, o homem, o servo, ele volta a casa e chama e diz, entrega essa notícia ao seu senhor. Olha, diz, todos os convidados, um a um, se recusaram e negaram este convite. E o verso 21 diz assim, Jesus ensinando: e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. E então o pai de família ali, o anfitrião, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Jesus não faz distinção de pessoas. Hoje se fala muito de inclusão e nós nós devemos estar preparados para isso. Isso é muito saudável. A igreja, Jesus era um grande exemplo de que ele não excluía ninguém. Jesus não faz acepção de pessoas. E nesse texto, para a sociedade, aqueles que eram cegos, pobres, aleijados, mancos, eles viviam à margem da sociedade. Não recebiam convites honrosos como esse. Mas Jesus, aqui ele está reafirmando o convite para participar do reino de Deus, das bênçãos celestiais, das bênçãos que só Deus pode nos proporcionar. Não tem limitação, não tem distinção de pessoas. Talvez a sociedade olhe para você, olhe para o seu passado, olhe talvez para a sua ficha criminal e coloca ali à margem, mas para Deus, você pode até ser desprezado pelo mundo, mas nós somos amados e aceitos por Deus. Porque o nosso Deus não valoriza, Deus não olha a aparência, Deus não olha status social, nosso Jesus não olha isso, mas Ele vê um coração que está aberto e disponível e receptivo para este convite. Então, todos nós recebemos esse maravilhoso convite. Talvez você se ache indigno, olhe para a sua vida e realmente nós não merecemos, somos falhos, somos pecadores, mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos alcançou e nos alcança nessa noite. E o texto continua, e eu gosto muito do verso 22, que o servo fez como manda o Senhor. E ele chega a uma conclusão e diz: ainda há lugar. E aqui eu quero já partir para a conclusão. Ainda há lugar na mesa. Talvez você que está ouvindo a palavra de Deus está afastado dos caminhos do Senhor. Você que já se assentou a essa mesa, o seu lugar ainda está aqui. Ainda há lugar. Você que tem procurado por tantas coisas no mundo, prazeres, alegria, já tentou de tudo, já bateu em tantas portas. Eu digo a você que ainda há lugar. Ainda há esperança para a sua vida. Não coloque um ponto final onde Deus não colocou. Porque ainda há esperança no reino de Deus. Sim, estamos chegando nos últimos dias. Mas você precisa saber, nós precisamos saber que nós somos especiais para Deus.
Nós somos especiais. O convite, ele foi feito, mas ele havia um prazo. Havia um prazo. Não era um convite aberto a qualquer... Não, tinha um prazo para acontecer. E a recusa daqueles 3 homens levou a uma exclusão definitiva de participar daquela boda. Por isso, meus irmãos e amigos que nos ouvem nessa noite, o convite é abrangente, mas ele também é urgente. É para hoje, é para agora, é para este momento. Decisões que impactam a nossa vida eterna, a nossa salvação, temos que fazer agora, porque as coisas deste mundo perecem, elas vão embora, o tempo a deteriora, se depreciam, mas participar do reino de Deus, ter a salvação em Cristo Jesus, isso impacta eternamente as nossas vidas. Por isso, aceite esse convite, busque a Deus hoje, enquanto há tempo, enquanto o convite está às portas, e participemos deste reino de Deus, que nos dá a vida e vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, falando mais aos nossos corações. Certamente, nosso irmão Milton estaremos orando pela sua vida, ainda ao final deste culto. Mas não rejeite este convite, e não troque Deus, estar na presença de Deus, pelos prazeres deste mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quem pode agradecer a Deus e glorificar a Deus por esta palavra? Amém. Pastor, irmão Fernando, irmão Nicodemos, irmã Rosângela, nós não combinamos, antes do culto. Vocês perceberam como é que Deus está conduzindo pelo Espírito Santo? Se nós tivéssemos combinado, nós colocaríamos aqui um tema para o programa de hoje: o chamamento de Deus. O versículo, os hinos que cantamos, a mensagem está falando sobre o chamar de Deus para as nossas vidas. Como é bom darmos ouvido ao chamamento do Senhor. Pare um pouco. Às vezes nós estamos correndo tanto, a ansiedade é tanta, o imediatismo é tão grande, nós nos esquecemos de Deus. Eu quero fazer essa oração. No final, o pastor Benjamin estará finalizando com uma oração geral, pelos pedidos e tudo, mas esta oração, em especial, eu vejo que aqui na nave da igreja não tem nenhuma pessoa que nos visita nesta noite, porém, nós vamos orar por você que está aí na sua casa, nas redes sociais, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver ouvindo ou vendo o nosso trabalho. Eu quero orar para a tua vida. Se você tem tomado decisão pela palavra que falou, e você disse aí, eu admito que eu preciso ouvir o vinde de Jesus, eu preciso aceitar o convite dele e me aproximar dele. Eu quero fazer essa oração, para que o Senhor abençoe a tua vida, para que o Senhor aplane os seus caminhos, da sua mente, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, e você possa sim, a partir desse momento, se já confia no Senhor, é cristão, porém está passando por uma fase às vezes parado, desanimado, hoje é dia de você voltar, hoje é dia de você fazer um compromisso, um propósito com Deus, e será uma bênção. Eu posso imaginar aquelas pessoas que o convite foi generalizado, os que foi formal,
Formalizado não quis, e os demais, imagino que a casa ficou repleta, como vemos, né? Nós convidamos, as pessoas aceitam, e nesta noite Deus realizará uma bênção na tua vida. Pai de amor, Pai de misericórdia, abençoa esta vida, abençoa este casal, abençoa esta família, abençoa esse homem, essa moça, esse moço, Senhor, que o Senhor está contemplando agora, que abriu o coração, abriu a mente para a sua palavra, faz morada nesta vida, resolve os seus problemas, ajude-o, dê direção, abre os seus olhos espirituais para que possam ver a manifestação gloriosa, o braço forte, a ajuda do Senhor. Pai, eu te peço mais esta vez e já te agradeço, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Estamos partindo para o nosso final do programa. Nós vamos ouvir mais um hino com a orquestra, irmã Rosângela. Agradecemos essa valiosa cooperação nessa oportunidade. Você que está conosco, ainda permaneça mais alguns minutinhos para receber a oração final, a programação dos próximos dias e a bênção final para finalizarmos nosso programa dentro de alguns minutos, mas ainda vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fique aí o nosso convite especial para que você participe dos nossos cultos. Passamos aí os nossos endereços, o nosso templo sede está aqui na Campos Sales 1335. Estejam conosco nos cultos, aos domingos de manhã, trazendo a sua família.
será muito bom as crianças desde pequeninos ouvindo a explanação da palavra de Deus, as suas histórias, e as crianças vão crescendo. E a Bíblia fala que quem ensina o seu filho para frente, quando ele crescer, quando ele ficar mais moço, ele não vai se esquecer dos ensinamentos. Nós precisamos, desde criança, conduzir nossos filhos para a casa do Senhor. Deus que abençoe toda a participação, os irmãos que esteve aqui nessa tarde, nessa noite, nesse culto, que possamos continuar assim. Próxima quinta-feira estaremos de volta. O pastor Benjamin estará finalizando com a programação, a oração final, a bênção final. Termino aqui a minha participação, até outra oportunidade, se o Senhor nos permitir. Pastor Benjamin, por favor. Meus irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, felizes por estar dentro dos lares, através dos canais da igreja, levando a preciosa palavra de Deus e alguns pedidos de orações que têm chegado até o presente momento. Nós temos aqui a senhora Tânia, ela roga as orações da igreja a seu favor, bem como Tiago da Silva, ele também comunica dizendo que necessita muito das orações da igreja, e o nosso dever está intercedendo por todos, e nesse momento nós estaremos orando por eles e outros mais que necessitam das orações. Eu te convido, vamos colocarmos em pé, nós aqui na igreja, aqueles que estão nos seus lares também, podemos ficar em pé e estaremos nesse momento orando ao Senhor, encerrando o nosso culto, o nosso programa nesse momento, Querido eterno Deus, poderoso Pai, pois somos gratos a Ti, Senhor, somos gratos a Ti pelo mais um dia de vida que tem nos concedido, mas essa oportunidade de estar transmitindo a Tua palavra através dos louvores, através da palavra ministrada nesse momento. Temos certeza, Senhor, que essa palavra, ela não voltou e não voltará vazia, mas encontrando nos corações daquele que necessita de Ti. E por isso, Senhor, nós estamos apresentando esses pedidos de orações. O Tiago, também a Tânia, que nesse momento eles creem, Senhor, na oração, crê nessa intercessão que nós estamos fazendo contigo, Pai. Entra com providência em sua vida, Tu conheces as necessidades deles. Querido eterno Deus, continua nos abençoando. É o que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Estenda as vossas mãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite, irmãos.